Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta memória de São Leão Magno nos dá a ocasião de refletirmos acerca da obediência. Como eu expressava no ato penitencial, só sabe o que é obediência verdadeira o homem novo e a mulher nova. E por que dar uma ênfase acerca da obediência diante do aspecto da cura de 10 leprosos? É claro que a cura aqui, ela aconteceu. Mas a centralidade do Evangelho não está simplesmente nesta cura. O olhar do evangelista vai muito além disto. Vai muito além do aspecto da cura. Tanto que o Evangelho inicia com a expressão de que Jesus estava caminhando para Jerusalém. E quando passava entre a Samaria e a Galiléia, e ia entrar num povoado, esses 10 leprosos vêm então ao seu encontro e param à distância e gritam: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. É conhecido o fato de que os leprosos viviam 2 fortes exclusões. Acerca da sociedade, porque não podiam conviver com o povo de Deus, e também acerca do aspecto do culto. Eles vivenciavam essas 2 realidades de exclusão. Excluídos da sociedade e excluídos do culto. Então esse é o contexto que eles estão. É por isso que estão aqui em grupo, 10 leprosos. Diante da sua ferida e da sua exclusão, eles vivenciam, se veem como iguais. Porque a lepra os faz iguais. Aqui com certeza haviam galileus, havia este samaritano, mas a lepra aqui os deixa iguais. Como se fossem um único corpo. Por isso, eles partilham da sua realidade sofrida em comunhão. Mas eles, à distância, como o livro do Levítico proclamava, eles clamam que Jesus, Mestre, tenha compaixão deles.
E desse pedido surge então a ordem de Jesus. Jesus diz a eles: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Aqui o primeiro questionamento: como ir apresentar-se aos sacerdotes se ainda eles estão leprosos? Porque era preciso constatar a cura, ou seja, você estar bem, para então você ir confirmar esse fato com os sacerdotes, que tinham a responsabilidade de constatar a cura e então reintegrar a sociedade e reintegrar também a realidade do culto. Mas é interessante que, mais uma vez, surge a palavra caminho. Jesus dá esta ordem e eles então se colocam a caminho. E o Evangelho diz que enquanto eles caminhavam, aconteceu então que eles ficaram curados. A cura de 10 leprosos e um samaritano, então, agradecido. Esse samaritano que reconhece com fé o dom salvífico. Então, o ponto alto do Evangelho, dessa narração, está no fato de que somente este estrangeiro, diz o Evangelho, volta a Jesus, glorificando a Deus em alta voz. A fé salvífica. Mas a ordem de Jesus, ela é marcante. Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Dada a ordem antes mesmo de qualquer gesto ou palavra de cura. E eles revelam na sua postura, na sua atitude, um ato de confiança nessa palavra de Jesus. Isso é obediência. A obediência que não espera as razões, que não espera as explicações, os convencimentos, para dar o seu passo e corresponder. O centro da obediência está justamente na palavra de ordem de Jesus. É isso que deve mover toda atitude, todo gesto de obediência. A ordem dada por Jesus. É a palavra dele que deve então expressar, fazer com que se expresse em nós a confiança, o abandono, a fé. Por isso que esses 10 são para nós exemplo. O que eles possuem aqui diante dos olhos? A sua lepra. Mas algo que é maior do que sua lepra, que é a promessa. Diante da ordem de colocar-se a caminho, o que os leprosos têm concretamente diante de si? A contradição da sua lepra. A contradição da sua doença. É por isso que a obediência na fé, ela precisa ir além da contradição da realidade. A obediência na fé, ela transpassa a realidade contraditória. Ela não esbarra nessa contradição e ali então sucumbe. A obediência, ela deve ultrapassar esta contradição. Deve ir além. Porque existem frutos que só são colhidos no gesto da caminhada obediente. Frutos que só são colhidos nessa disposição, nesta abertura de alma. E na verdade, a realidade contraditória, ela sempre vem para provar a nossa obediência e também para provar a nossa fé.
para que se perceba se está convencido e baseado simplesmente nas próprias razões, ou se realmente se tem uma fé verdadeira e autêntica em Deus. Será que são só as minhas razões que fazem com que eu me torne obediente? Porque se são só as minhas razões, eu irei permanecer na situação de sempre. Porque não irei nunca transpor a realidade contraditória ao ponto de morrer para mim mesmo. E esses leprosos vão relatar a sua cura sem ainda tê-la diante dos olhos, sem ainda tê-la nas mãos. E o samaritano, ele se destaca por um aspecto muito importante. Além de se unir aos outros no aspecto da confiança, ele traz na sua vida, na sua dimensão interior, o aspecto do agradecimento. Ele tem um coração grato a Deus. O samaritano, na mentalidade